Quando você abre, eu vou orando, abra no Êxodo 14. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está a Tua palavra, aberta para nós, Senhor, diante do púlpito, Pai. Que essa palavra seja aberta para a nossa mente, para o nosso coração, para o nosso entendimento também, Senhor. Que nós saímos daqui entendendo mais, Senhor, sabendo o que Tu quer conosco, Pai. O que Tu tem para falar, Senhor, porque nós precisamos, Senhor. Nós precisamos muito que Tu fale conosco, Pai. São muitas lutas, são muitas adversidades, Senhor. E que seria de nós se Tu não existisse, Senhor, se Tu não estivesse conosco, se Tu aqui não falasse, Senhor. Então fala conosco, Pai. Usa, Senhor, a boca dessa Tua serva que não vale nada, Senhor, mas que usada por Ti, Senhor, pode trazer, Senhor, paz a outras vidas, Pai. Pode trazer a Tua bênção, a Tua luz a vidas que se encontram aqui. É o que nós pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Abra no Êxodo 14, que nós vamos ler a partir do versículo 15, a passagem pelo meio do mar. Muito conhecido, Moisés abriu o mar, e toda aquela alegria, toda aquela festa. Põe-se de pé em reverência à palavra. Vamos ler alguns versículos e depois deslancharemos na palavra de Deus. Êxodo no capítulo 14, a partir do versículo 15, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés. Deus perguntando para Moisés, não é qualquer um não, presta atenção. Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, Moisés, levanta a vara, estende a tua mão sobre o mar, fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Nós vamos ler, comentar essa passagem até o final do capítulo. Você, se puder ter uma oportunidade de ler em casa, porque é muito importante nos apegarmos no detalhe. Todo mundo sabe que Moisés abriu o mar. Talvez seja a passagem mais conhecida. Mas eu queria começar essa palavra, irmãos, não por esse versículo, mas por aquele ali que Deus me deu hoje. Salmo 116, 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Irmãos, esse versículo, ele surge na minha vida sempre no auge de grandes problemas. No auge de problemas enormes, Deus me vem falando, mas o que você vai me dar em benefício de tudo que eu tenho te feito? Será que você não está vendo tudo que eu tenho feito? Será que você não reconhece as bondades, as bênçãos que eu tenho te dado? E é muito difícil, irmão, você reconhecer o que Deus tem feito para você no meio de uma luta. Porque se você está no meio da luta, como é que tu vai reconhecer que Deus é bom? Como é que tu vai ser grato? Como é que você vai agradecer? Senhor, como é que eu posso te agradecer por tudo que tu tem feito? Se você muitas vezes está com uma dor, com uma doença, com um marido em casa doente, ou um filho, ou uma esposa, uma situação difícil. É complicado, irmão, não é fácil, não é fácil. E Deus me deu essa palavra. Se você continuar no Salmo 116, fala assim: porque Deus se agrada da morte dos seus santos. Se morrer e não tiver salvo, nem Deus se agrada não. Se passar na luta, na peleja e não tiver aos pés de Jeová, Deus também fica triste. E Deus não quer que se perca. Deus não quer que perca a sua bênção. Realmente, irmão, Deus não quer que você reconheça os benefícios que Ele te deu, não. Deus quer que você lute. Deus quer que você lute. E vou ficar falando aqui, Deus quer que você lute. Para quê? Para que você não perca as bênçãos que Deus te deu. Porque às vezes você já está com bênçãos na sua mão e o diabo querendo tomar. E a bênção escorrendo pelas suas mãos. Essa semana uma pessoa entrou em contato comigo e ela está perdendo sua família. Bênção de Deus, bênção do Senhor. A família dela é uma bênção. Os filhos são uma bênção. O marido é uma bênção. A casa é uma bênção. A vida financeira que tem é uma bênção, mas está perdendo tudo. E o que Deus quer? Deus quer que lute. Está pensando quem é mole? Moisés estava aqui. Situação de Moisés. Deus falou que ia tirar o povo para a terra prometida. Aí Moisés chegou aqui, no deserto,
Na frente o mar, atrás o faraó, nas laterais as montanhas. Vou para onde? Faço o quê? Será que a tua situação é assim hoje? Porque a minha situação muitas vezes já foi assim. Senhor, eu vou para onde? Eu faço o quê? Não tem caminho, não tem direção, não tem mar aberto aqui não. Eu estou vendo um mar revolto na minha frente, eu estou vendo um mar revoluto, um mar bravo na minha frente. Como é que eu vou passar nesse mar? E Deus fala isso aqui para você, do jeito que falou para Moisés. Está me perguntando por quê? Está clamando para mim por quê? Diz aos filhos de Israel que marchem, vai nessa tua luta, pisa aí que eu vou abrir esse mar. Manda o povo vir pisar. E o povo não queria pisar não, irmãos. O povo já estava sentido. Quem sabe essa passagem? No versículo 11 fala assim, o povo já dizendo para Moisés, não tinha cemitério no Egito não, para a gente morrer por lá? Para tu trazer a gente para morrer nesse deserto? O povo é fogo, irmão. Nós somos fogo, nós não valemos nada não. É só dar uma apertadinha, a gente já começa a resmungar e a reclamar. E falar, Senhor, eu prefiro a cebola do deserto. Aquele povo que sofreu como escravo no Egito, prefiro as cebolas do Egito, prefiro voltar para lá. Prefiro voltar para o sofrimento do que encarar uma luta. Não, irmão, não é isso que Deus quer não. Deus não quer você no sofrimento, amém? Amém. Deus quer você na luta. Luta é bom? Não é, mas Ele quer você lutando, quer você batalhando. Deus teve que chamar a atenção desse povo. No versículo 14, Deus fala assim, o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Tem gente que fala, Êxodo 14:14, o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Amém, muito bonito. Só que o Senhor estava falando, eu vou pelejar por vocês, mas cala a boca, para de reclamar. Para de reclamar que vocês já estão me aborrecendo. A tua murmúria, a tua mágoa, o teu ressentimento, aborrece a Deus. Então, se eu pego só esse versículo, eu vou me calar que Deus vai lutar, vai pelejar por mim. Ele vai me pelejar. Sim, mas Ele está mandando eu calar a boca porque eu reclamei muito e aborreci Ele. É certo isso, irmãos? A palavra de Deus fala que é melhor viver numa casa de meia água, a pão e água, do que com a mulher richenta. Por que essa culpa cai sobre nós? Será que reclamamos demais? Será que não tem marido richento, não? Será que só tem mulher richenta? Será que é só eu que vejo? Bagunça, sujeira, toalha na cama, pessoas cometendo o mesmo erro todo dia, você limpando os outros sujando, e você falando, pá, também não suja. Se não vai arrumar, também não bagunça. Às vezes aborrece a Deus. Você tem que ser santo, pleno. É esse calar que Deus quer aqui. Na luta você calar e encarar. Porque nessa luta Ele não quer que você perca a sua bênção. Ele não quer que você perca aquilo que Ele já te deu. E a situação aqui não estava fácil não. Porque Deus falou, levante a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, fende-o para que o povo de Israel passe pelo meio do mar em seco. É um Senhor milagre, né? Como é que pode o mar se abrir? E eu vou endurecer o coração dos egípcios e eles vão vir atrás igual uns loucos. Será que seu inimigo está vindo atrás de você igual um louco? Cobrador, sabe? Problema, está vindo atrás de você igual um louco. Será que está? Será que não é Deus às vezes endurecendo o coração da pessoa? Porque tem gente aí que o Satanás está usando com força para te tribular, para te aborrecer, para te perturbar, para te perseguir, entendeu? E com o coração endurecido e não entende. Deus permite às vezes que Satanás endureça o coração daquela pessoa para você ter coragem de ir para frente e não voltar para trás. Amém? Amém? Que o pessoal aqui queria voltar para trás. O pessoal queria pisar para trás de todo jeito. Mas Deus falou, o teu inimigo ele vai entrar nesse mar e ele vai se perder com tudo que ele tem. Ele vai se perder com tudo que ele tem atrás de você. A força dele, o dinheiro, os cavalos dele. Aquele povo egípcio era rico, irmãos. Não tinha carro igual eles tinham, não. Eles tinham poderio. Eles tinham poderio bélico. Eles tinham poderio de conhecimento de coisa. Mas Deus hoje quer falar para você que Ele acaba com todo o poder do teu inimigo. Aleluia. Ele acaba. Ele aniquila. Ele vai lá e extermina. Desde que você encare esse maçom aí. Porque Ele falou assim... Eu vou fazer isso, no versículo 16, para que os egípcios saibam que eu sou o Senhor, e eu vou ser glorificado por eles, porque eles vão me reconhecer. Muita luta que você está passando é para os outros reconhecerem na tua luta que Deus está contigo, sabia? Sei que é mó furada, é luta, é difícil. Poxa, eu estou passando uma luta, um maior problema, mas isso é para quê? Para o teu testemunho alcançar outras vidas, para o teu testemunho saber que Deus é Deus na tua vida.
Deus é bom, é fiel, é verdadeiro, como nós louvamos aqui, para saber que o teu Deus é justo, e ainda que nós permaneçamos infiéis, Ele permanece fiel. Muitas vezes você vai passar luta e o teu testemunho vai salvar muita gente, sabia? Você vai passar problema e os outros vão reconhecer que Deus é Deus, vão querer esse Deus que você segue. Poxa, Senhor, mas tem que usar eu? Jó era inocente, e o diabo passou lá e... olha teu filho Jó. Poxa, que boca, né, do Satanás. Foi falar do Jó, o Jó estava bem lá, com tudo na mão, mulher, filho, dinheiro, gado. Veio o Satanás, o capeta, o enviado do inferno soprar para testar Jó. E quem somos nós para nos comparar com Jó? Porque a luta dele foi muito grande. Mas tem muita luta aí que não está sendo pequena não, irmãos. Mas aqui o que Deus promete é isso aqui, ó. Versículo 19. O anjo de Deus. Aquele povo andava com anjo. Você anda com anjo? Amém? Amém. Eu acho que tem gente aí que está cansando os anjos, hein? Tem gente que está com o anjo que já está com a língua para fora. De tanto que o anjo livra, que o anjo salva, que o anjo dá livramento, que o anjo abre bênção. E aqui, aquele povo andava com um anjo. Estava na frente deles. Só que o anjo se retirou e foi para trás deles. E também a coluna da nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. Eles andavam, eles eram muito abençoados. Olha como você é abençoado, porque você é servo de Deus, você é povo de Deus também. Você anda com um anjo na tua frente, uma nuvem que te protege, uma nuvem de glória sobre a tua cabeça, que não deixa o fogo te queimar, o calor te pegar, que te protege de tudo. É isso que você é como esse povo aqui, você tem que tomar posse disso. Aí o que Deus fez aqui na situação? Botou o anjo para trás, botou a nuvem para trás, botou o pessoal para frente. Senhor, o Senhor vai me botar na linha de frente? No fronte de batalha? O Senhor vai me botar de cara para a guerra? Meu servo, sou eu que estou contigo. É o que Deus fala hoje. É Deus que está contigo. Você não está numa luta, numa frente de peito aberto lá para tomar um tiro, uma flechada, uma seta do Satanás e morrer, não. Você está para vencer esse marzão que está aí na sua frente, chegar na terra prometida que está lá do outro lado. Você do lado de cá, a terra prometida do lado de lá, você tem que atravessar. Não tem como. Aí Deus bota aqui a retaguarda firme, o anjo, a nuvem, e bota você para frente. Você tem que seguir, você tem que pisar, você tem que ir por esse mar. E Moisés estendeu a mão sobre o mar. E o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. Irmãos, eu pesquisei, sabe o que era o vento oriental? Poxa, estava aqui no mar, o vento vinha de lá para cá. Deus não podia mandar esse vento daqui para lá? Aí você já ia empurrado pelo vento? Não! Aquele povo foi contra o vento. Às vezes esse vento contrário, essa luta que você está passando, ainda é para levantar as situações para não desmoronar em cima de você e você morrer. É muito Deus na nossa vida, irmãos. Para você ter que encarar um exército inimigo atrás, montanhas, um mar. Tudo bem, o mar vai abrir, mas o vento é contrário. E agora? Você já passou luta de vento contrário? Já viu o pessoal falar lá, nesses vendavais que está tendo aí? O vento não é brincadeira não, irmão. Carrega com tudo, vem com tudo, carrega carro, carrega árvore, carrega tudo. E Deus mandou um vento daquele, num poderio tremendo que segurava uma parede de água aqui, outra aqui. Nós estamos falando de quilômetros de profundidade, não é pouca coisa. E você sustentado ali. Então, às vezes, Deus põe um vento contrário para pôr as situações de pé e elas não desmoronarem sobre você. Amém? E aquele povo segue em frente. E toda aquela noite, aquele vento segurou o mar e o mar se tornou em seco e as águas foram partidas. Imagina a situação. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco e as águas lhe foram como um muro, à direita e à esquerda. Bem descrito isso aqui. Dá para você imaginar bem. Mas os egípcios os seguiram. Irmão, não é mole não. Você está numa luta, tem que encarar o mar, tem que enfrentar o vento contrário e ainda vem o inimigo atrás. Se você não andar para frente, o inimigo te pega. Se você não andar, se você não batalhar, você vai perder a bênção. As pessoas estão perdendo as bênçãos e não estão vendo, sabe? As pessoas estão sofrendo todo o mal de macumba, de feitiço, de mau agouro, de olho grande, que é uma das piores macumbas, é o olho grande.
entendeu? E eu vou encarar isso aí de peito aberto. Não adianta você encarar não, se você não tiver um anjo do lado, a nuvem e Deus sobre a tua direção, você não vai conseguir nada, vai perder as bênçãos que você tem, vai fazer aquilo que não é para fazer. Eu vou querer o que é? Eu vou querer me vingar desse povo? Olha a sua situação, irmão, olha a nossa fragilidade, olha a sua fragilidade. Tem condição de você encarar essa luta, essa peleja sozinho, sem ter Deus? Tem condição de você encarar sem Ele abrir esse mar? Não tem. Tem gente que está querendo encarar com a sua própria força, só vai se cansar, aí esmorece, enfraquece. Não consigo vir para a igreja. Se a igreja é o que edifica a nossa fé, porque a gente vai ouvindo aqui, e aí a gente sai daqui cheio de fé e chega lá fora e consegue lutar. Se você não vier, como é que vai ser? Se a igreja é quem ora por você, porque você vem aqui, expõe um problema e a gente fica orando junto com você. Muitas vezes a gente ajuda da melhor maneira possível, que é a maneira espiritual. Você sozinho, quem vai lutar por você? Mesa do bar não resolve a vida de ninguém. Mesa do bar, todo mundo ri, todo mundo fica satisfeito, todo mundo conversa, conta-se a vida de todo mundo, vocês parecem, resenha. Agora tem que saber falar esse nome aí. Você fica na resenha, que para mim, tradução de resenha é conversa fiada, né? Antigamente a gente chamava de conversa fiada, hoje em dia é resenha. Então você fica numa conversa fiada ali, você passa os períodos lá do álcool, você conversa, às vezes a pessoa está tímido, daqui a pouco começa a estar despojado, daqui a pouco está rindo, daqui a pouco vem o terceiro período que já está sonolento, daqui a pouco está deprimido, está chorando, vai embora para casa com o mesmo problema. E ainda acabou o dinheiro porque você gastou tudo na bebida. Ou que seja no álcool, ou que seja nas drogas, ou que seja em coisas que não vão resolver o seu problema. Vocês estão me entendendo? Amigo, você conhece no momento da luta, no momento da dificuldade. Irmão de oração não tem preço, irmãos. Irmão de oração não tem preço. Meu filho ficou doente, me ligou, gente, é lá na África. Como é o nome daquele nigeriano? A pessoa ligou para mim, eu no hospital, de madrugada, tudo escuro, todo mundo já dormindo, aquela tristeza, um problema terrível para resolver, um problema de saúde sério. Aquela pessoa, ela matou o tempo da vida dela para ligar para mim e orar por mim. E aquilo não tem preço. E se eu não tinha força naquele momento para orar, ele tinha. E ele chegou e falou, irmã, e nós estamos orando, e ele vai ficar de pé, e ele vai ficar curado, e a minha bênção está aí. E eu consegui isso com a ajuda dos irmãos, com a oração dos irmãos. Existe irmão melhor do que o outro? Não. Existe irmão 6 horas por mim? Sim. Existe irmão que está sempre pedindo oração para os outros? Sim. Você é melhor do que os outros? Não. Deus ouve sua oração? Ouve. Acontece que há momentos que nós estamos fragilizados, que nós não conseguimos nem falar, irmãos. Como é que nós vamos orar? Por isso que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por quê? A gente não sabe nem o que falar. Ele vai lá e intercede por nós com o nosso advogado, que é Jesus, e ele quebra a nossa barra lá em cima. Entendeu? Porque merecimento ninguém tem. Você dizer, o irmão orou e aconteceu. Acontece pela fé. Entendeu? Mas você tem que estar na união, na comunhão com Deus. Senão como é que você vai vencer essa luta? Você sozinho. Você, eu não consigo ir na igreja, eu não consigo ouvir 5 minutos de um telefonema de um irmão, que eu estou muito ocupado. O diabo vem e sapateia na vida, irmão. O diabo vem, tira a tua força, tira a tua fé, bota medo, o medo é o contrário da fé, você perde tudo e babau, já era. Os irmãos estão me entendendo? Amém. Porque aqui a peleja continuou. O mar se abriu, né? Aquele vento contrário. O pessoal tinha que andar contra o vento. Mas os egípcios, aqueles que Deus tinha endurecido o coração deles, foram no embalo. Muitas vezes as pessoas querem ir no embalo da tua bênção. Você já viu os irmãos usava? Estou falando bem claro para as pessoas entenderem. Aquela pessoa que não lutou, não perseverou, não fez nada com você, não orou, não buscou, não clamou. Chegou a bênção, ela quer participar também. Sabe o que acontece? Muitas vezes ela te suga a tua bênção, vai tudo por água abaixo, aí fica os dois na furada. Cuidado, irmão. Abre o olho com o sanguessuga que tem aí. Porque você tem que se converter, você tem que se consagrar. Nós estamos numa vida, eu e meu marido somos uma só carne, quando um sofre, o outro sofre também. Mas
Se não for um cordão de 3 pontas, se um ficar puxando para baixo, leva o outro junto. Esse negócio de que, me converti, vou santificar o meu... Claro, a sua oração santifica o seu cônjuge. Não, mas eu vou casar com a pessoa que não é cristão, que ela vai se converter. Eu vi uma senhora, ela orou 60 anos para o marido se converter. 60 anos, aí teve o batismo, aí veio o velhinho se batizar, 80 anos que ele tinha. Um segurando um lado, outro segurando o outro, vamos mergulhar rápido, que é para ele não ir ali e Deus levar para a glória. E a mulher dele veio e falou assim, nem eu acreditava mais. Se converteu no fim da vida. Uma vida inteira buscando ali em oração, para que um dia o amado fiel dela se convertesse também. Não é fácil, irmão, não é fácil. Se você não tiver ninguém para orar com você, para lutar com você, como é que você vai lutar? Porque amigo para derrubar tem um monte, ideia para dar errado tem um monte, sugestão errada é o que mais acontece no mundo. Por isso você não pode misturar o espiritual com o físico, porque o carnal muitas vezes ele vem com aquela palavra que é só para te derrubar, aquela palavra negativa, aquela palavra que põe para baixo. E vou dar um exemplo, que a gente estava na fisioterapia, e aí o senhorzinho falou assim, eu estou com o meu lado esquerdo do corpo parado porque eu tive Covid. Eu falei, caramba, eu não sabia que Covid tinha feito isso com muita gente. O Covid teve aí uns sintomas, né, que arrebentou com as pessoas. Aí nós saímos do hospital, estava dando vacina para Covid. Falei, João, vamos tomar. Tomamos a vacina para Covid. Irmãos, meu braço está colado aqui porque eu não consigo levantar. O troço dói, que é um horror. Não sei se os irmãos tiveram efeito colateral quando tomaram vacina, mas meu braço está doendo muito. E o João falou, mãe, você esquece que da outra vez que a gente tomou, você ficou assim também. Então eu recebi aquela palavra, sabe? E aquela palavra me foi, não que eu não tivesse que tomar vacina, mas eu fui tomar por causa de uma palavra negativa que eu ouvi. Falei, gente, não estou dizendo que Deus não é Deus para livrar, para curar ele não, mas Deus é poderoso para te livrar de todas as coisas. Eu não vou discutir fé sobre vacina com os outros, porque meu marido até hoje nunca tomou nenhuma vacina e não teve nada. Entendeu? E agora está lá morrendo de barriga, é outro caso. Mas a palavra negativa te põe para baixo. Às vezes um ambiente que não propicia fé, ele te derruba. Um ambiente que a gente tem convivido muito, que é um ambiente hospitalar, chega todo mundo ruim, todo mundo com dor, e você vai falar da tua fé, é uma luta, porque já está todo mundo para baixo, já ninguém quer aceitar, já está todo mundo conformado que perdeu a bênção. Não perca a sua bênção não se conforme com a derrota não se conforme não com a dor, com a doença. Deus pode curar, Ele pode curar quando Ele quiser, Ele pode fazer o que Ele quiser. E das coisas mais difíceis que acontecem hoje em dia, irmãos, infelizmente é a doença. Hoje eu estive conversando com um advogado, eu trabalho para um advogado, e ele tem clientes muito ricos. A gente não trabalha com rico, a gente trabalha com o advogado e o rico. O rico não lida com você, o rico tem sempre... Poxa, aí ele falou assim, o cliente está com 2 cânceres. Irmãos, tem dinheiro pra caramba. Parece que quando a pessoa é rica dói mais, né? De estar doente. Vamos abrir o coração aqui. Hipocrisia nossa. Pensar, poxa, está doente, esse é rico, te dá mais pena porque ele é rico? Dá uma dozinha, não dá? Vamos deixar de ser hipócrita, porque a vida de todos tem valor. Mas você pensa, aquela pessoa tem casa, tem carro, tem barco, tem iate, tem o que vocês pensar, aquela pessoa tem, e de repente é cometido de uma doença que não tem cura. E aí vai reagir, como é que é? Vai recorrer a quem? Ao nosso Deus, ao nosso Deus, ao nosso Deus que é poderoso, que tem poder para livrar, para curar, para libertar, e não quer que você perca suas bênçãos, não quer que aquele milionário lá perca o dinheiro dele e de um dia para outro se vire. Nós temos aí um apresentador famoso que está precisando de um coração, irmãos. Poxa, que dor, não dói, sabe assim, poxa, aquela pessoa famosa ali, milionário, está na fila do SUS, está na fila do SUS, talvez passe, fure fila, mas enfim, entrou na mesma fila que uma comedora de feijão igual eu entra. Nós não somos nada, essa carne aqui não é nada, esse tempo aqui é um tempo curto. A Bíblia fala que a vida é 70 e 80 anos, o que passado disso é fala em canseira. Por isso que nós temos que encarar esse mar, amém? Por isso que nós temos que levantar o cajado, como Jesus falou, e marchar. Você tem que marchar, você tem que seguir em frente.
Deus está abrindo o mar para você encarar. Não importa o inimigo que está atrás, não importa o vento contrário que está na frente, tem um anjo e uma nuvem atrás de você, para dar uma reforçada. Não importa, não pare. Deixa eu prosseguir. Aí, no meio dessa passagem pelo meio do mar, naquela noite, o Senhor pegou a coluna de fogo dele, a nuvem, e foi lá no campo dos egípcios e bagunçou com o campo dos egípcios. Olha só, o pessoal lá de Israel está ali, tem uma nuvem aqui, essa nuvem protege o povo de Israel, é uma luz para lá, mas é uma treva para cá. O povo do Egito não enxergava direito, que a nuvem estava escurecendo o negócio para eles. Pois Deus ainda foi lá e botou um tumulto. Que Deus hoje bote um tumulto no meio do seu inimigo, amém? O seu inimigo, às vezes não é físico, mas às vezes é também. Às vezes é uma pessoa colocada, enviada para tribular, para perturbar, para perseguir, sabe? Para querer abocanhar aquilo que é teu. Que Deus possa confundir hoje as situações. Eu tenho situações de pessoas que iam ser assaltadas, e aí o ladrão ficou confuso e foi embora. Se não é Deus, se não é o anjo, eu não sei o que é. Porque no dia que nós vivemos hoje, na situação que nós vivemos, nós não podemos nem andar. Nós não podemos nem ver ninguém correr, que se alguém correr, corre todo mundo com medo. Nós estamos numa situação muito complicada. Nossa cidade é complicada. E Deus confunde o teu inimigo hoje. Tome posse disso. Deus confunde para que ele não te alcance, para que ele não venha te atingir, para que ele não venha tomar nenhuma bênção tua, nenhuma da tua provisão, que muita gente está perdendo a provisão aí porque os outros estão tomando. Não permita que lute, parte que Deus vai permitir. Aí Deus fez aquele reboliço. Eu estou resumindo aqui, mas que os irmãos possam chegar em casa e ler essa leitura, que é muito conhecida, mas é sempre bom. Então, o Senhor disse a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Que hoje Deus possa falar com você: estende a tua mão e abençoa a tua casa, abençoa o teu trabalho, abençoa o teu filho, abençoa a tua família, abençoa a nossa igreja, abençoa tudo que tem que ser abençoado. E o mar vá por cima de todo problema, toda confusão. Não tente ir com luta, não tente ir com vingança, não tente ir com a força do teu braço, porque quem nos vinga é Deus. Amém? Amém. E aquele mar fechou-se, as águas tornando cobriram os carros e o exército de Faraó que tinha seguido eles no mar. O inimigo é ousado, irmãos. O inimigo vai atrás de você em todo lugar. Não tem onde você se esconder, não tem onde você se colocar. Como eu estou falando assim, o inimigo às vezes é uma doença. E uma doença, ela vai atrás de você, até mesmo que você tenha muito dinheiro, e ela vai atrás, perturbar, querer te levar, sabe? O inimigo, ele não tem noção não, ele fica com o coração endurecido, e ele quer ir atrás, quer te perseguir, e a perseguição não acaba, entendeu? Pessoas hoje nós estamos aqui fazendo bem, querendo um bem, você é uma pessoa de bem, só quer o bem para os outros, mas tem pessoas que estão fazendo trabalhos para destruir com a sua vida, e elas não param, toda hora elas estão lá, fazendo coisas em função de você cair, fazendo coisas com inveja de você. Às vezes você não tem nada, só porque você tem uma família, as pessoas já invejam, já querem as tuas coisas, as tuas bênçãos, e ficam desejando mal. Às vezes as pessoas estão aí levantando falso. Como tem gente levantando falso testemunho, irmãos? E quem nos justifica? É Deus. Como que tem pessoas fazendo fofoca de coisas que elas não viram, não passaram, escutou o outro falar, e está falando, está repetindo. Irmãos, isso não vai ficar em branco. E isso não vai ficar em branco. Existe toda uma justiça de Deus que vai ser cumprida. Existe o dia do juízo final, onde vai ter um telão lá em cima, um sofá esticadinho para você sentar lá com Deus, e Ele vai mostrar, controle remoto dele lá, só passando as cenas. Isso aqui, você falou com o irmão, você que se dizia crente, se dizia cristão, tem tanto cristão aí falando mal do outro cristão, irmão. Hoje em dia nós estamos sofrendo com fogo amigo. Fogo amigo é quando uma pessoa do teu exército te ataca. Nós somos um exército, e o povo evangélico é o que mais tem sido atacado pelo seu próprio exército. É um povo que, se não tem uma oportunidade, uma chance na igreja, começa a falar mal da igreja, começa a falar mal do pastor. E vocês acham que isso vai passar em branco? A pessoa falando mal do nome de Deus? Existe o dia do juízo.
Você tem aqui um tempo para passar, mas tem toda uma eternidade para sofrer no inferno. Você quer sofrer no inferno? Não estou dizendo todo mundo que vai falar mal do pastor vai para o inferno, mas Jeová vai chegar lá em cima e vai falar, por que falou? Estão entendendo? O diabo usa. Se o diabo quer um corpo para entrar, uma língua para bater. Se o diabo achar uma linguinha solta, ele vai lá e pronto. Ah, foi o diabo que me usou. Foi o diabo que te usou, mas é você que vai pagar o preço. Porque você que destruiu vidas. Tem pessoas destruindo vidas, irmãos, só com a mentira. Só com uma fofoca, só com uma coisa errada. Que fala e você destrói uma vida. Você destrói uma vida. Como temos o testemunho aqui. A pessoa, a menina estava roubando na loja. Ela estava pegando dinheiro. Aí chegou o patrão. O que está acontecendo aí? Não, aquele cara ali, ele roubou aqui o nosso caixa e saiu. Um cara passando na rua, um rapaz passando na rua. Aí o patrão foi para a rua e chamou o segurança. Aquele segurança, sabe? Aquele segurança que não é muito... tem coração duro. Aquele segurança do mal. Que falou assim, ó, aquele cara lá roubou minha loja. E o cara tá andando. Aí o cara foi atrás dele, o segurança foi atrás dele e vai matar ele. Matar ele. Falou mentira. A menina falou mentira, foi aquele cara ali. Olha o livramento que você passa. Muitas vezes você passa livramento e não sabe nem o que aconteceu. Chegar lá em cima do telão do céu, eu acho que Deus vai mostrar também. Sabe aquele dia que você estava passando por aquela rua? Pois tinha ali um laço para te pegar, mas eu te livrei. E aí aquele cara estava indo, e o outro já atrás, para matar ele. Aí a menina se arrependeu e falou, não foi ele não. Aquele cara seguiu pela comunidade, ele foi embora, ele até hoje não sabe o que aconteceu com ele. E olha o tamanho do livramento que Deus deu. Então tem coisas que acontecem às vezes na tua vida, que tu não vai nem saber. Por isso que a gente tem que ser grato o tempo todo. A gente não sabe, irmãos, a gente não sabe. Eu estou num processo na minha vida pessoal, com a minha família, que meu filho não era nem para estar aqui. Então eu tenho que estar grata, porque ele está aqui. Porque nós ainda temos que fazer algumas fisioterapias para ele melhorar? Temos, mas ele está aqui. Aleluia! Deus deu o livramento, Deus deu a vitória. Eu vou ficar de ingratidão? Poxa, podia ter ficado pronto. Podia ter ficado curado logo de uma vez. Não, podia ter morrido. E se está agora num estágio que precisa fazer fisioterapia, é porque Deus assim permite. Aleluia. É porque Deus acha que você tem força para passar. Amém? Amém. Então vamos à parte mais legal da história. Os egípcios perecem no mar. O teu inimigo hoje vai quebrar o queixo. Amém? Amém. O teu inimigo hoje vai perecer. O teu inimigo hoje, ele, em nome de Jesus, pelo poder da palavra de Deus, ele vai cair por terra. É isso que você tem que professar na sua vida, palavra de vitória. Se você se encolher, se você ficar com medo, eu não consigo, eu não estou abatido, irmão. Eu não digo que não tenha doenças que abatam a pessoa, mas se você se entregar, o diabo monta. Aí vem o diagnóstico, acabou. É depressão, é angústia, é ansiedade, é tudo aquilo que bota pro buraco. E assim, o povo de Israel passou pelo mar em seco, como você vai passar em nome de Jesus. As águas continuaram sendo um muro, mas para trás derrubou o inimigo. E o Senhor salvou Israel naquele dia. Que o Senhor nos salve hoje nesse dia, amém? Aleluia, amém. Porque a salvação, a busca, ela é diária. Você tem que buscar diariamente. Você tem que estar firme para você querer diariamente a salvação de Deus, para você querer melhorar diariamente, para você conseguir vencer essa luta. Porque Israel viu a grande mão do Senhor. Israel viu a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E o povo temeu ao Senhor e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Sabe aquele povo ingrato que estava reclamando lá no começo? Que Deus teve que mandar, ó, cala a boca, fica quieto e trabalha? Aquele povo que já não confia mais nem no Moisés, e tem muita gente que não confia mais no seu pastor, na sua missionária, no seu irmão de oração, não confia em mais ninguém. Era aquele povo. Aquele povo ficou temeroso porque passou. Às vezes nós temos que passar por uma luta para nós ficarmos temerosos, ficarmos ligados, ficarmos atentos, irmão. Para que nós não venhamos a perder as nossas bênçãos. E eu volto a repetir, não permita que o diabo venha e tome as suas bênçãos, mas creia no Senhor, creia no Senhor. O povo do Senhor é um povo abençoado, amém? O povo do Senhor é um povo que tem que buscar
buscar, que não pode ficar em casa parado, vendo as coisas acontecer. Você pode orar como é que fala? No seu quarto, né? A Bíblia diz para você orar no interior do seu quarto, você jejuar, você ler a palavra, irmão, porque alguma coisa a gente tem que fazer, porque o mundo espiritual está rolando. E as coisas acontecem primeiro no mundo espiritual para depois acontecer no físico. Aí eu estou só aqui no físico. Aí tem gente trabalhando no mundo espiritual contra mim. Se eu não reagir, eu vou procurar. Amém? Amém. Põe-se de pé. Vamos orar.